Luciano Huck. Ei, Luciano. Fez uma palestra no evento Connect Samba. Adoro, Connect Samba. Muito bom, Connect Samba em São Paulo. Às vezes, olha aqui, um adjunto adverbial de tempo vale por um adjunto adverbial de dúvida. Vamos entrar na gramática. Afirmou ele quando indagado se pretende concorrer à presidência. Neste momento da minha vida, eu não sou candidato a nada. Nesse momento da minha vida, eu não sou candidato a nada. Então, não sou candidato a nada, né? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, candidato a nada. Se a gente quiser ainda brincar com candidato a nada, tem um complemento nominal no candidato, mas aí não precisa, não sou candidato a nada. E aí ele deu o adjunto adverbial de tempo. Ele não é candidato a nada quando, Alexandre? Neste momento. Neste momento, mas ele foi da minha vida. Neste momento da minha vida. Reinaldo, qual a diferença entre um adjunto adverbial e um advérbio, pura e simplesmente? Nós vamos explicar aqui para você. Mais um? O É da Coisa. Cultura. Vai chegar o dia que terá uma vinheta a cada segundo. Vai ficar em loop. O advérbio é a classe de palavra, é a palavra que está lá no dicionário. Ontem é um advérbio. Hoje é um advérbio. Ontem eu fui à feira. O ontem já é um adjunto adverbial aí, porque o adjunto adverbial, então, é o advérbio que tem uma função na frase. Entendeu? Aí ele é um adjunto adverbial. É que nem Pedro. Pedro, substantivo próprio. Pedro tomou sorvete, aí Pedro é sujeito. Substantivo, sujeito. Então, o adjunto adverbial é uma função sintática que põe as palavras em trânsito. E o advérbio é a palavra solta sozinha lá no dicionário. Falei? Imagina uma gramática minha como ia dar dinheiro. Sabe que já me ofereceram para fazer, né? É que demanda tempo também, eu não vou passar para os outros fazer, depois vou botar meu nome. Porque teria que ser uma coisa mais engraçada assim. Vai ter o dicionário Reinaldo, que nem tem o Aurélio. É, exatamente. O Reinaldo. Procura no Reinaldo. Aí Sabe que é legal? Procura no Reinaldão. É. Que tem a orelhão, Orelhão, né? Procura no Reinaldão, né? Vamos voltar tudo? Voltar tudo, que essa altura já virou uma sopa. Luciano Huck fez uma palestra no evento Connect Samba em São Paulo. Às vezes, um adjunto adverbial de tempo vale para um adjunto adverbial de dúvida, afirmou ele. Quando indagado se pretende concorrer à presidência. Neste momento da minha vida, eu não sou candidato a nada. Para quem gosta de língua e literatura, um prato cheio. Essa frasezinha, simples, né? Neste momento é uma formação temporal, passageira, precária, meu caro Coutinho, de curta duração. Não quer dizer que não possa sê-lo, então, no momento seguinte. O que remete à dúvida ou à possibilidade de que o advérbio talvez é a expressão por excelência, embora este possa indicar um passo a mais rumo ao desiderato, rumo ao objetivo, rumo àquilo que se quer, né? Aquilo que se deseja. O neste momento pede o verbo no modo indicativo, o da certeza. O modo indicativo é o da certeza, certo? Nesse momento não sou. Nesse momento eu tenho a certeza de que não sou. Modo indicativo. O talvez já ensejaria o subjuntivo, que é justamente o modo da dúvida e da possibilidade. Se ele usasse o talvez, ele diria talvez eu seja. E talvez eu seja. Seja, você merece um toco na moleira. Não tem seja, né? Eu gosto de gente que além do seja ainda fala o esteja. Não que eu esteja cansado. Talvez eu seja. É isso que ele está dizendo. Talvez eu seja. Essa é a gramática da miséria da política. O próprio Luciano afirmou que não está se ligando a partidos. A sua proximidade seria com movimentos. Ele diria movimentos. Com movimentos, que é uma coisa mais fluida, menos compromissada, que pode se ater a abstrações éticas, sem ter de enfrentar, meu querido Coutinho, a vida real. Exemplo rápido. No mundo dos partidos, né? Esse mundo mundano, esse mundo vulgar, né? Esse mundo da matéria, onde transitamos, né?
O governo X teria de enfrentar resistências organizadas à reforma da Previdência. No mundo de Luciano, bastaria de um lado da mesa a convicção, o que logo silenciaria o resistente em razão de sua superioridade e bonomia éticas, tá certo? Então é o seguinte, hoje, fazer a reforma da Previdência, Coutinho, esta nossa pobre humanidade, como dizia Quincas Borba de Machado de Assis, agora não preciso. Tá muito cultural esse programa. Essa nossa pobre humanidade, Coutinho. O coitado do presidente, fica de lá, quero fazer reforma da Previdência. Outro fala, não, sabe o que é, presidente? Negociar, quantos votos, mas também tem aquele cargo lá no interior do Pará que eu queria. Não, sabe esse mundo vulgar, dessa gente nojenta, que negocia tudo, essa gente impura. E há o mundo dos puros, né? O mundo dos anjos. Os mundos anjos. Loucura. Que é uma loucura, né? Aí não. Aí o Luciano chega lá e fala, ô deputado, vamos fazer uma reforma da Previdência. Eu tenho aqui uma cesta de basquete. Se o senhor acertar 3 bolas, o senhor ganha o cargo. Se o senhor errar, não. Mas tem transmissão ao vivo. Eu penso também numa fila de políticos. Sabe o que é, seu Luciano? Eu queria tal coisa, você entendeu? Aí põe um desafio para ele, para o deputado. Se o deputado, por exemplo, sambar, dançar, virar pirueta, ele ganha a verbinha, senão não. Aí os ex-atletas, artistas, teriam mais chance. Né? Isso. E alguém diria em algum momento, passou um filme pela sua cabeça. Eu sei que esse é do outro. Vamos seguir na gramática. O adjunto adverbial de tempo, na sua inteireza, introduz a matriz subjetiva aqui. Neste momento da minha vida. Não por acaso, a quarta palavra, eu estou considerando que o da é uma palavra, porque é uma palavra, uma preposição, né? Um conectivo preposicional. A quarta palavra é um pronome possessivo, minha. Então, neste momento da minha, voltou para ele, sujeito. Né? É uma questão pessoal. E o vocábulo seguinte é vida, nada menos. Nada menos. A vida, vida e morte como absolutos, acabou, a vida é uma. A sua vida compreende rigorosamente todas as coisas que você conhece, sabe, e as que você não sabe, porque acabando não saberá. E ela só acaba quando você morre. Acabou, é tudo. Neste momento, ele está inteiro. Não existe nada neste momento da minha vida. Não. Luciano será ou não candidato a depender desse seu momentum. Aqui eu puxei para o latim, vocês vão ver por quê. A palavra momentum deriva do verbo mover, movimento mesmo, né? Movere. O momento só o é, Alexandre, voglio bene, se for dinâmico. Então cabe a pergunta, o que move o Luciano? Que o momento, a fotografia é um momento. Sim, é um momento, mas o momento só é um momento se você supuser que não haverá mais aquele momento. Uhum. O movimento é necessariamente, tem a ideia do dinâmico. Veja que momento, como coisa congelada, deriva de um verbo mover. Não é bacana a língua? A língua é sensacional. Quero falar dessas coisas. Vamos ver se o Johnny me dá um programa só para ficar falando dessas coisas. Não de política. Mas eu gosto de política. A frase símbolo recheada de impulsos subjetivos é esta. Disse Luciano. Olha que coisa bonita. O que você poderia falar? Né? Quero impactar. Eu, aliás, quando eu vim procurar emprego aqui, eu falei com o Coutinho, com o Alexandre, se eles queriam trabalhar comigo. Eles falaram, mas depende, o que você quer? Eu falei, quero impactar mais a vida, quero impactar mais na vida das pessoas e usar as ferramentas que a vida me deu para fazer a diferença. Aí a gente topou na hora. Aí o Coutinho falou, bom, com esse projeto. Aí o Coutinho falou, com isso eu vou até o inferno. Porque assim, quero impactar mais na vida das pessoas e usar as ferramentas que a vida me deu para fazer a diferença. Juntando com Marina Silva, a gente termina. Bom, nada aí deixa a menor dúvida. Ele está determinado, vamos ver em que grau, a substituir a suposta lata velha, em que se teria tornado o país por um bólido reluzente. E por óbvio,
Revela-se o messianismo light, da bonomia, do bom papo, do homem que já conquistou o que poderiam lhe dar as aspirações materiais. Desculpa, eu tomei um líquido. As aspirações materiais. Aquilo que a tantos afoba, que custa tão caro, esforço, luta, Luciano já conseguiu. Por isso, o verbo no passado, a vida me deu. A vida já deu. Já foi premiado. Ele já está satisfeito. Ele já chegou lá. Né? Ele pode nos olhar com a superioridade de quem atingiu o cume, o patamar, o monte. Só resta descer agora até onde estamos, os mortais. Ai, Reinaldo, que leitura dura. Lamento. As coisas não existem no vácuo, as ideias têm implicações, têm história, têm origem. Observe que até agora seu pleito presidencial, que é evidente, não se traduziu numa só ideia. Não há uma ideia. Nem mesmo salvar o grafeno e o nióbio. E o nióbio? Eu estou tentando, que é mais aguda. Seu negócio, e a palavra vale aqui em sentido amplo, continua a ser aquele que sempre foi, fazer a diferença. Luciano é uma espécie de Moisés midiático. Subiu o monte e recebeu as instruções. Ele mais ninguém. Ocorre que o sumo mítico de que decorre tal formulação supõe depois atravessar o deserto, Alexandre. Como atravessar o deserto? Por enquanto, o deserto evidente é o de ideias, de Luciano e dos outros pré-candidatos. A diferença é que a sua postulação vem embalada pela suposição de que se dá contra o establishment. Ocorre que establishment não há mais, não o político ao menos, foi tragado pela voragem de moralismo policialesco que juntou no mesmo caldeirão disfuncionalidades que pediam correção, o que é típico de todo o sistema, com safadeza, malandragem sem vergonhice. E vamos ser claros, em momentos assim, os de um país, não os de Luciano, nada mais típico, tradicional e velho do que apelar ao Salvador, que viria então para nos conduzir à idade do ouro. Certo? Porque essa é a ideia. Ele vem nos salvar para nos conduzir à Terra Prometida. São dois dos mitos da política tradicional, conforme os descreveu, agora sim, Raul Girardet. O É da Coisa. Cultura. Num livrinho precioso, pequeno, que você lê de uma sentada, mas se quiser pode ser em pé também. Não é preciso. Mitos e mitologias políticas. Mitos e mitologias políticas. Eu acho que ainda está em catálogo. Dá uma olhada para nós estar. Mas é legal esse termo, né? Lê de uma sentada só. É uma sentada só. Mitos e mitologias políticas. Raul Girardet. Raul, em francês, Girardet. Raul Girardet. E ele diz lá, entre os mitos da política, há dois que estão sempre presentes. É o Salvador da Pátria e a Idade do Ouro. Né? Então, assim, e há aqueles que juntam tudo. Bolsonaro tem um terceiro. Quer ver? Salvador da Pátria, Idade do Ouro, que ele vai nos trazer, e lutar contra uma grande conspiração que existe contra as nossas riquezas. O nióbio, o Luciano não está nessa de riqueza. Tá? Mas, assim, ele quer acabar com as vaidades exacerbadas que distanciam a política da verdade. Ainda está em catálogo? Ainda então, tá. ainda está em catálogo. Né? Mitos e mitologias políticas, Raul Girardet. Vale a pena ler. Quantas páginas tem aí? Costuma dar, deixa eu ver. Pequenininho. Atenção, olha aí. Nesse sentido, Luciano é menos novo do que pensa e do que pensam. Postulações assim só fazem sentido caso se parta da suposição de que o sistema político que temos é um artificialismo imposto contra a vontade dos brasileiros, a sua revelia. Grávidos, então, de amanhã sorridentes, né? Os brasileiros todos, que vão libertá-los, os brazucas só estariam à espera do parteiro que vai gerar esse novo ente coletivo. Será que o sistema político que temos aí realmente foi criado a nossa revelia, a revelia de todo mundo?
O fato de cada brasileiro não interferir no funcionamento direto na rotina da Câmara significa que aquela rotina foi imposta ditatorialmente? Ou você foi tendo esferas e anéis de decisão que acabaram chegando lá, porque afinal de contas não dá para todo mundo votar ao mesmo tempo? E há disfuncionalidades no sistema? Há. Deve haver disfuncionalidades na Band, deve haver disfuncionalidades na minha casa. Há disfuncionalidades em você, em mim. Administramos mal nosso tempo, nosso dia, há coisas a corrigir. Eu, por exemplo, quando eu agarro, ler uma coisa e da coisa vou lendo outra coisa, quando eu vejo, fiquei 2 horas, era para pegar uma informação só, mas tudo bem, eu gosto porque... Sim, adquirir o conhecimento, tudo. Adquirir conhecimento, né? Por exemplo, você aprende coisas estranhas. A abobrinha, por exemplo, é uma fruta. Sabia? Sim. E você não está falando abobrinha. Não. Como é que eu soube disso? Eu não fui ler. Ai, que será que é abobrinha? Não, eu fui. Você descobre que abacaxi não é fruta. Você descobre as coisas as mais malucas. E aí, eu faço isso. Assim, é uma disfuncionalidade às vezes. Você acaba se distanciando. Então, tudo tem disfuncionalidade. Uma coisa é disfuncionalidade, outra coisa é você chegar à conclusão de que, então, eu preciso ser revisto a partir do zero e o mesmo se liga da política. Como fez ou fizeram os procuradores da Lava Jato. E agora quero o Luciano. Nós somos uma lata velha. A política é uma lata velha. Vamos reformar. É um caminho curto para a tragédia. Não por acaso, Luciano se encontrou secretamente, nem tanto, né, já que a gente está sabendo, com Joaquim Barbosa, o ministro que renunciou ao Supremo, não porque não pudesse dizer lá tudo o que pensa. Ele o fez justamente porque podia dizer tudo o que ele pensava. E ao dizer tudo o que ele pensava, ficamos sabendo o que ele pensava. E deu para perceber que o que ele pensava é incompatível, em muitos aspectos, com a democracia. E o que ele tinha a dizer não era compatível com a democracia, com o direito de defesa, por exemplo, que ele nunca entendeu. A atuação do doutor no Mensalão nunca escondeu o fato de que ele não entende direito porque incompatível com a sua índole, o que é o direito de defesa. Barbosa deixou o STF e se criou o mito de que o fez porque a corte era pequena demais para os seus anseios. Não, ela era ampla e diversa demais para a sua estreiteza de ideias. Essa que é a verdade. Ele já falou mal de você, você agora está se vingando. Não. Primeiro que já falou mal de mim, que é uma perda de tempo. Né? Ministro do Supremo fala mal de jornalista. Jornalista fala mal de ministro do Supremo e ainda vai. Né? Somos muitos, eles são poucos. É verdade. O que há, Barbosa? Sim, eu acho que Luciano pensa seriamente em ser candidato. Quer dividir com a gente esse novo deslocamento de seus quereres. Esse seu novo momento. Afinal, a vida já lhe deu tudo e agora ele quer fazer a diferença. Como quem já tivesse se cansado da fase da acumulação e vê chegar a hora da fase da distribuição. Há muitos escapa que sua candidatura nos viria como uma espécie de doação, de rito sacrificial, de concessão. Ele só deixaria o conforto que a vida lhe deu para nos salvar. Né? Para fazer a velhinha atravessar a rua. E às vezes a velhinha não quer. Olha aqui, para encerrar, alguém poderia perguntar, você descarta, Reinaldo, que alguém vindo da televisão possa se candidatar, eleger-se e fazer um bom mandato? Eu não. Um dos grandes presidentes que os Estados Unidos tiveram foi o Ronald Reagan, que era um ator B. Como político, ele teve o papel principal, não teria jamais como ator. Não descarto. E por que eu descartaria? Eu não aceito a conversa mole de, primeiro, fazer-se candidato, testar as possibilidades, só porque ele vive um momento, uma vez tornado viável, então vai nos dizer o que quer e o que pensa. Eu não mandei cartinha para o Lata Velha. Não espero doação nenhuma de Luciano. Ele pensa o quê? Faço a ele a pergunta que faço aos outros políticos, que não têm a vantagem de se apresentar como Moisés, que já subiu um monte para receber as tábuas da lei. A política supõe,
atravessar desertos. Não é o cenário do homem realizado e feliz que decide dividir com a patuleia um pouco de sua realização pessoal e de sua sorte. Um pouco mais de seriedade, por favor. Turn down for what?